Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os crimes cometidos pela Alemanha nazista seriam revelados ao mundo quando os aliados ocidentais e a União Soviética começaram a penetrar nos territórios do Terceiro Reich, libertando vários de seus campos de trabalhos forçados e de extermínio. Embora os americanos e britânicos tenham libertado alguns dos mais importantes campos de concentração da frente ocidental, como Sachsenhausen, Bergen-Belsen e Mauthausen, foi na frente oriental que ocorreu o extermínio em massa, e foi o Exército Vermelho quem finalmente libertou o maior de todos eles, o de Auschwitz-Birkenau, em 27 de janeiro de 1945. Localizado próximo à cidade industrial de Auschwitz, no sul da Polônia, Auschwitz era, na verdade, 3 campos num só, contendo um campo de concentração, um centro de extermínio e vários campos de trabalhos forçados. Quando o Exército Vermelho chegou às portas desse enorme complexo, o campo parecia, a princípio, silencioso e abandonado, mas em pouco tempo os soldados descobririam evidências acachapantes da chamada solução final. Os crimes que continuariam a ser descobertos após a libertação de Auschwitz e de outros campos chocariam o mundo e se tornariam provas irrefutáveis do genocídio cometido pelos alemães. Com a rendição incondicional da Alemanha e o fim da guerra na Europa, vários executores do Holocausto foram levados à justiça, e um dos nomes mais importantes na lista dos grandes criminosos de guerra era o de Rudolf Höss, o primeiro e mais importante comandante do campo de concentração e extermínio de Auschwitz. Como a maioria dos principais comandantes das SS que tentaram desaparecer após a guerra, Höss permaneceu escondido por um tempo na Alemanha sob nome falso, mas acabaria por sucumbir à justiça em 1947. Entretanto, a história do que aconteceu com Höss depois que ele foi preso é complexa, mas nem por isso deixa de ser interessante, pois seu próprio relato ajudou a esclarecer muitas dúvidas remanescentes sobre como, na prática, foi executado o Holocausto. No vídeo de hoje, falaremos sobre quem foi e o destino final que teve Rudolf Höss, comandante de Auschwitz. Para contextualizar melhor a história, primeiramente veremos quem ele foi, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Esse é o Mini Docs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Rudolf Franz Ferdinand Höss nasceu na cidade alemã de Baden-Baden no dia 25 de novembro de 1900, no seio de uma família profundamente católica e abastada. Embora seu pai, um militar que havia servido no exército imperial alemão na África, tivesse criado seu filho com bastante disciplina, ele sempre quis que Rudolf estudasse para seguir uma carreira eclesiástica. Entretanto, durante a adolescência, seu filho foi perdendo gradualmente a fé. Em sua autobiografia, Höss caracterizou seus anos de infância a partir de 3 elementos: uma profunda religiosidade, o hábito de não exteriorizar seus sentimentos e uma total submissão às ordens de todos os adultos. Além disso, definiu a si mesmo como uma criança muito solitária, que nunca teve qualquer intimidade real com seus pais ou suas irmãs. Sua autobiografia, escrita quando estava na prisão, revela que Höss sempre foi feliz quando estava sozinho, nunca tendo, como dito, um relacionamento muito íntimo com os pais ou com as irmãs. Após a morte de seu pai logo depois do início da Primeira Guerra Mundial, Höss conseguiu permissão de sua mãe para se juntar à Cruz Vermelha como trabalhador humanitário. Em 1916, sem que ela soubesse, e abandonando a educação católica de sua família, entrou para o regimento em que seu pai e seu avô haviam servido. Depois de um curto período de treinamento, Höss foi enviado para a linha de frente. Com apenas 17 anos de idade, ele já era um dos mais jovens oficiais subalternos do exército alemão e foi condecorado com a Cruz de Ferro de primeira classe. No final do conflito, Höss ainda mantinha vivos os hábitos que o caracterizavam desde a infância: não ser muito sociável e preferindo passeios solitários e a companhia de animais à de outras pessoas. Em 1922, ele se filiou ao Partido Nazista após comparecer a um discurso de Hitler em Munique. Também se juntou aos chamados Freikorps e, em 1924, foi condenado a 10 anos de prisão pelo assassinato de um professor que seu amigo à época, Martin Bormann, desejava ver morto, mas foi libertado em 1928 após uma anistia concedida a presos políticos. Após sua libertação, casou-se e teve 5 filhos. Höss tinha se familiarizado com Heinrich Himmler, unindo-se às SS em 1º de abril de 1934,
onde foi transferido para Totenkopf-Verbände, que era o ramo das SS responsável pela administração do sistema de campos em todo o Terceiro Reich. Ele foi designado pela primeira vez para o campo de concentração de Dachau, em dezembro de 1934, onde trabalharia como guarda do campo. Após ser promovido a capitão, Höss foi transferido em 1º de agosto de 1938 para o campo de Sachsenhausen, onde serviu como primeiro assistente de Hermann Baranovsky, o então comandante do campo. Após o início da guerra, em setembro de 1939, Höss continuou fazendo parte da equipe de Baranovsky na administração do campo de Sachsenhausen, até que este foi substituído por Walter Eichsfeld, em dezembro daquele ano. Em janeiro do ano seguinte, Himmler visitou o campo de Sachsenhausen e, ao constatar problemas disciplinares entre os guardas, ordenou que Eichsfeld fosse substituído no posto de comandante do campo por Hans Loritz, que já havia trabalhado com Höss em Dachau e cuja relação com ele era, na melhor das hipóteses, desconfortável. A nomeação de Loritz como comandante de Sachsenhausen poderia ter acabado definitivamente com a carreira de Höss nas SS, mas depois de uma série de processos administrativos fora de seu controle, ocorreu um evento que mudou seu destino. Höss relata o ocorrido da seguinte forma: quando a questão da construção de um novo campo na Polônia Ocidental tornou-se urgente, as autoridades não tiveram de ir muito longe na procura de um comandante. Loritz ficou feliz por me deixar ir, para que pudesse, assim, encontrar um primeiro assistente mais a seu gosto. Dessa forma, em 1º de maio de 1940, Höss assumiria o cargo pelo qual se tornaria famoso, comandante de um campo prisional que havia sido construído ao redor de um antigo quartel do exército polonês, chamado Auschwitz. Diz Höss a respeito: por isso, tornei-me comandante do campo que seria construído em Auschwitz. Foi nessas circunstâncias que assumi minha nova tarefa. Eu nunca tinha previsto que seria nomeado comandante tão rapidamente, especialmente porque alguns comandantes de alto escalão esperavam há muito tempo que esse posto ficasse vago. A minha tarefa não foi fácil. No menor tempo possível, tive que construir um campo de trânsito para 10.000 prisioneiros, usando o complexo já existente, que, embora fosse bem construído, tinha sido completamente negligenciado e estava abandonado. Do ponto de vista da higiene, faltava praticamente tudo. Em Oranienburgo, antes de partir, tinham me dito que eu não podia esperar muita ajuda e que teria que confiar muito nos meus próprios recursos. Eu mal tinha chegado a Auschwitz quando o inspetor da Polícia de Segurança e do Serviço de Segurança de Breslau me perguntou quando poderiam ser enviados os primeiros transportes. Desde o início, fiquei muito satisfeito por Auschwitz só conseguir se tornar um campo útil através do esforço duro e incansável de todos, desde o comandante até o prisioneiro mais baixo. Höss, que permaneceria no comando do campo por 3 anos, o transformou num enorme complexo, hoje conhecido como Auschwitz-Birkenau. Como vimos, ele tinha sido instruído a criar um campo de trânsito para 10.000 prisioneiros originários dos campos existentes, mas Höss tinha ideias diferentes. Ele queria criar o campo mais eficiente que pudesse, um campo que certamente não seria comparável a qualquer outro já construído. Continuou Höss: mas para utilizar toda a mão de obra disponível para essa tarefa, tive de ignorar todas as tradições e costumes dos campos de concentração. Se eu quisesse tirar o máximo de meus oficiais e homens, tinha que lhes dar um bom exemplo. Quando a sirene soava para os soldados das SS, eu também tinha que sair da cama. Antes de começarem seu dia de trabalho, eu já tinha começado o meu. Já era tarde da noite quando então terminava meu dia de trabalho. Do acima exposto, vemos que Höss inclusive se mudaria para uma vila nos arredores do campo junto com sua esposa e filhos, e apesar de seu trabalho numa organização de assassinatos em massa, teria uma vida doméstica relativamente normal. O importante para ele na época, porém, era fazer de Auschwitz uma referência para todo o sistema de campos, e essa missão o manteria ocupado todos os dias. Quando o campo já estava totalmente operacional, Höss fez uma reivindicação para a qual não há provas concretas, mas que é um ponto muito importante. A afirmação-chave consiste na alegação de que ele viajou para Berlim em junho de 1941 para um encontro secreto com Himmler, depois que Hitler lhe deu a ordem para executar a solução final para o problema judaico.
Himmler pode ter tido registros dessa conversa com Höss, mas no final da guerra ele já havia destruído quase todas as evidências que o ligavam a esses assuntos. No entanto, o relato de Höss continua. Pela vontade do SS Reichsführer, Auschwitz se converteu no maior campo de extermínio humano já construído pela Alemanha. Quando, no verão de 1941, ele mesmo me deu a ordem de preparar instalações em Auschwitz, onde poderiam ocorrer extermínios em massa, e para realizar pessoalmente esse intento, eu não tinha a menor ideia de sua escala ou consequências. Foi certamente uma ordem extraordinária. No entanto, as razões por trás do programa de extermínio pareciam-me corretas. Àquela altura, não pensava nas consequências disso. Tinha recebido uma ordem e tinha que cumpri-la. Se o extermínio em massa de judeus era necessário ou não, era algo sobre o qual eu não podia me permitir formar uma opinião, porque me faltava a amplitude de visão necessária. Se o próprio Führer tinha dado a ordem para a solução final da questão judaica, então, para um veterano nacional-socialista e ainda mais para um oficial das SS, não haveria dúvidas quanto ao seu mérito. O Führer manda, nós obedecemos, nunca foi uma mera frase ou slogan. Isso era levado com amarga seriedade. Teoricamente, Himmler tinha escolhido o campo de Auschwitz devido a seu fácil acesso por via férrea e também por causa do enorme local onde o complexo havia sido instalado. Depois que Auschwitz foi escolhido como principal campo de extermínio, Höss recebeu 4 semanas para preparar seu funcionamento e foi orientado a entrar em contato com o Obersturmbannführer Adolf Eichmann, um importante oficial do Escritório Central de Segurança do Reich. Eichmann primeiramente recomendou a Höss que inspecionasse o método de extermínio no campo de Treblinka, mas Höss achou que os métodos utilizados por lá eram um tanto primitivos. Em resposta a isso, um de seus assistentes tentou pela primeira vez o uso de gás para os assassinatos em massa. Era um preparo de ácido prússico chamado Zyklon B, usado no campo como inseticida e do qual sempre havia um estoque à disposição. Höss conta em sua autobiografia como foi o primeiro gaseamento em Auschwitz. O gaseamento teve lugar nas celas do bloco 11. Protegido por uma máscara de gás, eu mesmo vi os assassinatos. Nas celas abarrotadas de prisioneiros, a morte acontecia instantaneamente no momento em que o Zyklon B era lá introduzido. Um grito curto, quase sufocado, e estava tudo acabado. Com o avanço da guerra, Auschwitz se tornaria o campo mais eficiente do Holocausto e se desenvolveria ainda mais para se tornar ainda mais eficiente para o seu propósito. Höss experimentaria diferentes métodos para eliminar o maior número de pessoas o mais rapidamente possível, e durante o seu reinado como comandante, supervisionaria a morte de centenas de milhares de pessoas. Na metade final de 1944, Himmler ordenou a suspensão total dos extermínios em massa, para que o maior número possível de prisioneiros fosse posto a trabalhar para o esforço de guerra alemão. Höss relata ainda que o Reichsführer lhe ordenou que destruísse todas as informações a respeito do número de vítimas mortas após cada ação em Auschwitz. Ele afirmou que destruiu pessoalmente o maior número de provas que pôde e que outros chefes de departamentos homólogos fizeram o mesmo. Após deixar Auschwitz, a última missão de Rudolf Höss foi o campo de concentração de Ravensbrück, onde foi responsável pela supervisão das evacuações deste campo e do de Sachsenhausen. Após a capitulação alemã, Rudolf Höss estava em Flensburg, onde também se encontrava Heinrich Himmler. Ele foi preso por tropas britânicas vestindo um uniforme da Kriegsmarine, mas eles não conseguiram identificá-lo e o libertaram. Após a libertação do campo de Bergen-Belsen e o interrogatório dos sobreviventes, os britânicos perceberam a importância de Auschwitz e o papel de Höss, de modo que os serviços de inteligência procuraram sua família, que foi localizada e colocada sob vigilância. Sua esposa Hedwig Höss, presa em 8 de março de 1946 e ameaçada de deportação para a Sibéria com seus filhos, finalmente revelou que o seu marido vivia numa fazenda perto de Flensburg. Seguindo essa informação, Höss foi capturado em 11 de março de 1946 em Gotthüppel, Alemanha, onde vivia como fazendeiro e usava o nome Franz Lang. Durante sua prisão,
Höss foi espancado por soldados liderados por um oficial britânico de origem judaico-alemã chamado Hans Alexander. O ex-comandante foi levado à cidade de Hyde, onde foi novamente submetido a maus tratos e impedido de dormir durante 3 dias. Lá, ele foi obrigado a assinar uma declaração sob coação, que dizia o seguinte: declaração feita voluntariamente na prisão por Rudolf Höss, ex-comandante do campo de concentração de Auschwitz, 16 de março de 1946. Pessoalmente, por ordem de Himmler, em maio de 1941, organizei o gaseamento de 2 milhões de pessoas entre junho e julho de 1941 e o final de 1943, época em que fui comandante de Auschwitz. Assinado Rudolf Höss. Posteriormente, ele testemunhou perante o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg em 15 de abril de 1946. Lá, foi chamado como testemunha de defesa pelo advogado de Ernst Kaltenbrunner, Kurt Kaufmann. Ante a confusão que reinava na época sobre o número total de vítimas que tinham morrido em Auschwitz, perguntou-se a Höss se o número não deveria ser maior, entre 3 e 4 milhões de mortos. Mas ele manteve sua estimativa de 2 milhões e meio, afirmando que não havia arquivos ou nomes de mortos e os números eram apenas estimativas aproximadas. Na época, o número revelado por Höss não era visto como um exagero. Pelo contrário, as estimativas das autoridades soviéticas em maio de 1945, que colocavam o número de mortos em Auschwitz em cerca de 4 milhões, eram geralmente aceitas e de alguma forma permaneceram como dados oficiais por vários anos depois. Quando Höss foi chamado a depor pelo Dr. Kaufmann, foi-lhe feita uma pergunta que os negacionistas do Holocausto não gostam muito. Em termos simples, foi-lhe perguntado se era verdade que em 1941 havia sido-lhe ordenado que fosse a Berlim para ver Himmler, ao que Höss respondeu da seguinte forma: o tratamento era rigoroso, mas qualquer abuso ou maus tratos estavam fora de questão. Durante o verão de 1941, fui chamado a Berlim para receber ordens pessoais do SS Reichsführer Himmler. Ele me disse algo assim: o Führer ordenou a solução final da questão judaica. Nós, as SS, estamos encarregados de cumprir esta ordem. Ele escolheu Auschwitz por razões logísticas, sendo a melhor situada no que diz respeito à tecnologia ferroviária e o local em expansão oferece amplo espaço para isolar a instalação. Em Nuremberg, ele foi obrigado a assinar uma nova declaração juramentada, dessa vez datada de 5 de abril de 1946, que dizia o seguinte: estive no comando de Auschwitz até 1º de dezembro de 1943 e estimo que pelo menos 2 milhões e meio de vítimas foram executadas e exterminadas em câmaras de gás e depois incineradas, e pelo menos outro 500 mil sucumbiu à fome e às doenças, perfazendo um total de cerca de 3 milhões. Este número representa cerca de 70 a 80% de todos aqueles enviados para Auschwitz como prisioneiros, tendo os restantes sido selecionados e utilizados para o trabalho escravo nas indústrias dos campos de concentração. Após sua participação em Nuremberg, Höss seria entregue às autoridades polonesas, onde seria julgado pelo Supremo Tribunal Nacional, o mesmo órgão que julgou e condenou Amon Goeth. Durante seu julgamento, Höss se comportou como um réu modelo, respondendo de forma breve e precisa às perguntas que lhe foram feitas, sem se inibir sobre os atos de seus superiores ou subalternos. Entretanto, ele nunca mediu verdadeiramente o horror de seus atos, como se o senso moral comum tivesse falhado para sempre. Em sua defesa, ele comparou o extermínio dos judeus em Auschwitz ao bombardeio das cidades alemãs pelos aliados e procurou justificar suas ações alegando que estava obedecendo a ordens. O historiador ucraniano Alexander Prusin, por sua vez, observa que Höss surpreendeu o público da corte com seus modos amenos, sua voz calma e, o mais importante, sua confissão de culpa. Ao mesmo tempo que seu julgamento transcorria, o ex-comandante começou a escrever suas memórias enquanto estava numa prisão na Cracóvia. Essas memórias deram origem à sua autobiografia, que foi usada como base para este vídeo. Nessas memórias, Höss pôde lembrar e recontar mais calmamente o número total de pessoas que morreram em Auschwitz. Disse Höss: eu mesmo nunca soube o número total e não tenho nada que me ajude a chegar a uma estimativa.
Só me lembro das figuras envolvidas nas ações maiores, que me foram repetidas por Eichmann e seus adjuntos. Da Alta Silésia e do governo geral, 250 mil. Alemanha e Theresienstadt, 100 mil. Países Baixos, 95 mil. Bélgica, 20 mil. França, 110 mil. Grécia, 65 mil. Hungria, 400 mil. Eslováquia, 90 mil. Total, 1.130.000. Não me lembro mais dos números para as ações menores, mas eles eram insignificantes em comparação com os números apresentados acima. Considero o total de 2,5 milhões demasiado alto, até porque Auschwitz tinha limites em sua capacidade operacional. Os números apresentados pelos ex-prisioneiros são fruto de sua imaginação e não têm qualquer base fática. Ainda em sua autobiografia, Hus também revelou as torturas e maus-tratos que recebeu nas mãos de seus captores britânicos. Durante o primeiro interrogatório, fui espancado para que fornecesse provas. Não sei o que estava na transcrição, nem o que disse, embora a tenha assinado, porque me deram licor e me bateram com um chicote. Foi demais até para mim. Depois de alguns dias, fui levado para Minden, no rio Weser, que era o principal centro de interrogatório na zona britânica. Lá, fui tratado de forma ainda mais rude. Quando fui levado para Nuremberg, as coisas mudaram. Comparado com o lugar onde eu estava, a prisão do Tribunal Militar Internacional era uma espécie de spa. Até o final do julgamento, Hus permaneceu calmo e controlado, como se já soubesse o destino que o esperava. Como último pedido, ele pediria para enviar sua aliança de casamento para a esposa, e o tribunal anunciaria seu veredito, sentenciando Hus em 2 de abril de 1947 à morte por enforcamento. No dia seguinte ao veredito, os ex-prisioneiros de Auschwitz solicitaram ao tribunal que a execução de Hus fosse levada a cabo em seu próprio campo de concentração. A execução estava marcada para 14 de abril, mas teve de ser adiada, pois temia-se que os residentes locais tentassem linchar Hus assim que ele fosse trazido para o local do enforcamento. Por esse motivo, a data foi mudada para 16 de abril. Hus chegou a Auschwitz para sua execução às 8 da manhã e foi levado para o prédio que uma vez abrigou seu escritório. Ele pediu um café e, quando terminou, foi levado para uma cela do bloco 11, o bloco da morte de Auschwitz. Às 10 da manhã, ele subiu no cadafalso. Hus estava calmo e andava confiante pelo acampamento que outrora supervisionara. Suas mãos foram algemadas e amarradas para trás, e os carrascos tiveram que ajudá-lo a subir os degraus do andaime onde um banco tinha sido colocado em cima do alçapão. Um padre se aproximou de Hus, que estava no exato local do enforcamento, e depois o procurador leu a sentença. O carrasco então colocou a corda em volta de seu pescoço, apertou-a com um aceno de cabeça e depois retirou o banco. O corpo de Hus foi deixado pendurado. O padre começou a recitar uma oração pelos condenados e pelos moribundos. A execução ocorreu às 10h08 da manhã e ele foi declarado morto por um médico. Hus provavelmente foi cremado e seus restos mortais espalhados por um local desconhecido. Rudolf Hus foi o comandante de Auschwitz durante a maior parte de sua existência. Suas memórias mostram que ele ocupou uma posição única na história da implementação da solução final da questão judaica. Ele foi um intermediário entre aqueles que ordenaram o assassinato dos judeus e aqueles que levaram a cabo essa política. Suas memórias, escritas em 2 períodos, podem, portanto, ser divididas em 2 partes. A primeira parte intitula-se A Solução Final da Questão Judaica e tem a data de novembro de 1946. Aqui, ele detalha como a máquina de extermínio de Auschwitz foi desenvolvida. Notemos que seu relato está substancialmente de acordo com outros testemunhos de vítimas e perpetradores em Auschwitz. A segunda parte de suas memórias, datada de fevereiro de 1947, trata de sua ascensão na hierarquia das SS e de alguns dos problemas administrativos que enfrentou em Auschwitz. Aqui, ele também revela a ordem de 1941 de que todos os judeus, sem exceção, deveriam ser eliminados. Há um capítulo separado sobre gaseamentos, mas não com tantos detalhes quanto os do primeiro. Por razões óbvias, negacionistas do Holocausto criticam essas memórias há anos, argumentando que elas não valem nenhum papel em que estão escritas. Os 2 principais argumentos que citam para desacreditar a veracidade dessas memórias são os seguintes. Hus foi torturado pelos britânicos para confessar falsamente crimes que ele nunca realmente cometeu.
Isso é evidenciado pela declaração juramentada de 16 de março e provavelmente também argumentado pela declaração juramentada assinada em Nuremberg a 5 de abril, que afirmam basicamente a mesma coisa. Nesse ponto, vale a pena relembrar que Hus escreveu suas memórias enquanto estava em cativeiro polonês. Sabemos também que ele foi de fato torturado pelos seus captores britânicos antes de ser entregue aos polacos. O que os negadores fingem ignorar é que sabemos que Hus foi torturado porque isso foi dito em suas memórias por ele mesmo. Caso seus captores polacos tivessem tentado falsificar essas memórias ou fazer com que Hus mentisse, nunca teríamos conhecido de fato esta informação sobre sua tortura. Por outro lado, o fato de sabermos que ele foi torturado permite-nos desacreditar sua declaração juramentada, uma vez que a assinatura de uma declaração sob coação torna o documento inválido, e isso nós sabemos pelo próprio Hus. Número 2. O número de pessoas mortas em Auschwitz é impreciso e contraditório. Além do fato de que no final da guerra Himmler ordenou a destruição do maior número de documentos ligados à solução final e ao extermínio em massa, o número final que Hus detalha em suas memórias é o de 1.130.000 pessoas assassinadas em Auschwitz. O aspecto mais significativo da colocação deste número por Hus é que constitui uma prova definitiva de que ele não poderia ter sido forçado a mentir em suas memórias. Lembremos, ao tempo em que Hus as escreveu, o número aceito para a quantidade de mortos em Auschwitz era de 4 milhões. Os soviéticos, que tinham libertado o campo em janeiro de 1945, emitiram um relatório datado de 6 de maio do mesmo ano, indicando o número total de 4 milhões. Este relatório foi posteriormente apresentado ao Tribunal Internacional de Nuremberg, como documento USSR 008. Da mesma forma, muitos ex-prisioneiros afirmaram que cerca de 4 milhões de pessoas foram de fato mortas em Auschwitz. Esse número também foi aceito pelas autoridades polacas que julgaram Hus. Mas, ao mesmo tempo em que estes relatórios listavam 4 milhões de vítimas, Hus repudiou o testemunho anterior que tinha dado ao Tribunal Militar Internacional, de que, para ele, 2,5 milhões de pessoas tinham morrido. Relembremos o que ele escreveu. Eu considero um total de 2,5 milhões demasiado alto. Até Auschwitz tinha limites em sua capacidade operacional. Os números dados por ex-prisioneiros são fruto da imaginação deles e não têm, de fato, qualquer base fática. Rudolf Hus estava desafiando diretamente a credibilidade dos vencedores. Ele simplesmente não poderia ter escrito aquilo sob pressão. Pelo contrário, se ele tivesse sido obrigado a escrever este livro de memórias, o número de 4 milhões certamente teria aparecido e ninguém teria dito mais nada. Isso mostra, além do dito, que suas memórias não foram manipuladas pelas autoridades polonesas ou soviéticas. No entanto, fazendo justiça aos ex-prisioneiros e organismos de investigação que relataram os 4 milhões, devemos assinalar que, em geral, o número real não era conhecido, apenas se sabia que era muito alto. A contagem dos mortos foi baseada no número de cadáveres que as autoridades pensavam ter sido queimadas nos fornos. Os números apresentados pelos soviéticos no documento USSR 008 eram demasiado elevados, em parte porque se baseavam no pressuposto de que todos os fornos crematórios funcionaram a toda velocidade durante 2 anos e meio. Como muitos eventos históricos, todos os fatos só se tornaram conhecidos com o passar do tempo. A resposta à pergunta colocada pelo título desta última sessão é que, com base nas evidências disponíveis, as memórias de Hus são muito confiáveis quanto à sua verdade geral. Há uma grande quantidade de documentação independente para apoiar quase todas as suas declarações. Com exceção dos negacionistas, todos os historiadores concluem que as memórias de Rudolf Hus estão entre as memórias mais confiáveis da Segunda Guerra Mundial. 74 anos se passaram desde que Hus foi executado por seus crimes no campo que ele uma vez comandou. A passagem do tempo tendeu a validar suas memórias. As novas descobertas só aumentam a sua credibilidade e acredito que os historiadores têm tido razão nos últimos anos em confiar nos seus escritos.